Olá, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre fé no invisível. Porque é muito fácil a gente falar, né? Ter fé, acreditar somente naquilo que os seus olhos naturais podem enxergar. Aí seria muito fácil, porque você tá vendo ali. É fácil. É fácil para o seu coração crer quando você já está enxergando com seus olhos naturais. Mas a fé de Deus que está em nós é justamente a fé no invisível. Até porque o próprio Deus é um espírito, Deus é espírito e ele é invisível. E assim como nós temos fé em Deus, que é invisível, em Jesus Cristo, que hoje nós só escutamos as histórias dele, que é um Deus vivo, e no Espírito Santo, que habita em nós, nós temos fé na salvação, nós temos fé, né, na cura, nós temos fé na libertação. Então tudo isso a gente não enxerga, tudo isso é invisível. E o Senhor disse que ele se agrada daqueles que têm fé, né? E que é impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. Ou seja, é impossível agradar a Deus se você não enxergar, não acreditar naquilo que é invisível. Se você não acreditar, se você não crer de todo o seu coração naquilo que você não está enxergando. Se você não acreditar, você não está agradando a Deus. Isso não agrada a Ele. E é sobre isso que nós vamos falar. E aí você pode abrir lá em Hebreus capítulo 11, que nós vamos falar hoje, né? Hebreus capítulo 11. E eu vou começar a ler para vocês aqui. Diz assim, vocês já devem ter lido isso aqui muitas vezes, né? Mas hoje eu quis falar muito sobre essa parte do invisível e do quanto nós precisamos relembrar isso e ficar atentos. Olha como que aconteceu com homens de fé que a Bíblia traz como exemplos, que está lá no capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é a substância, ou seja, a matéria das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Então, a fé, ela é a substância. Substância é algo que você consegue pegar, é algo que é palpável. Mas é palpável das coisas pelas quais nós esperamos, ou seja, nós ainda não temos em mãos, mas nós esperamos. E é a evidência, é aquilo que é a fé, aquilo que você crê no que não existe, é o que mostra, ou seja, é o que traz como evidência, é aquilo que mostra as coisas que não são vistas, mas que elas já existem. Porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, nós entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que não vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Ou seja, toda a criação de Deus, tudo que ele criou, que ele ia dizendo com a palavra dele, e que ia criando, e que ia aparecendo aquelas coisas, não eram coisas que já eram da terra, eram coisas que já existiam no céu. E ele trouxe a existência para a terra através da palavra dele. Então ele moldou isso através da fé. Através da fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas dessas coisas que aparecem, mas sim pela palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que a Caim, pela qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons. E através disso, depois de morto, ele ainda fala, através daquilo que ele deixou escrito para nós. Pela fé, Enoque, ele foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Olha como essa parte de agradar a Deus, ela é
Deus fala tanto em tantas passagens da Bíblia sobre agradar a Deus, o como isso é importante. E aqui fala que Enoque, ele agradou tanto a Deus, que Deus não permitiu que ele visse a morte. Então Deus transladou Enoque, tirou ele. Porém, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe, que ele é galardoador daquele que diligentemente o busca. Ou seja, aqueles que o buscam diligentemente, com todo carinho, com todo cuidado, mas que o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ele ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em um segundo. Ele diz: mas todos nós, deixa eu ver aqui no segunda carta aos Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, no verso 18. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, mas as coisas que você não vê, estas sim, elas são eternas. Oi, Gabi, bom dia. Que bom ter você aqui, bom dia. Boa segunda-feira para você. O pessoal gosta de acordar mais tarde na segunda, né? Descansar no domingo. Está aí você, firme e forte, pronta para sair já, né? Imagino. A gente está falando sobre a fé no invisível. Eu acabei de ler Hebreus 11, que conta vários exemplos aqui de homens de fé. E a gente falou sobre como que a fé agrada a Deus e que é impossível agradar a Deus sem fé. E aqui em 2ª carta aos Coríntios ele fala que nós temos que olhar para as coisas que a gente não vê. Para as coisas, porque não olhamos para as coisas que nós vimos, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem, elas são temporais, passam rápido. Mas as coisas que não se veem, essas sim, elas são eternas. A Bíblia diz que céus e terra vão passar. Os céus e a terra, tudo isso vai passar. Mas a palavra do Senhor não. A palavra do Senhor, ela nunca vai passar. E isso aqui que está escrito é a palavra do Senhor, é a palavra viva. E se ele disse isso uma vez e está escrito aqui, é porque isso ainda é verdade. E somente pela fé, se nós crermos e acreditarmos nisso, é que nós vamos agradar ao Senhor. E ele disse que tudo que você vê com seus olhos naturais irá passar, mas que o que Deus disse em sua palavra, isso não irá passar. Lá em Romanos 3, 27, ele diz assim, Romanos 3, 27. Ele diz, onde está então a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Então, aqui nesse capítulo 3 de Romanos, ele mostra que a lei, que existe uma lei da fé. E qual que é essa lei? Aí, quando a gente vai lá para Romanos, ainda continuando em Romanos, mas no capítulo 8, no verso 2, ele diz assim, no capítulo 8, no verso 2, está falando que sobre a lei da fé, né? E aqui ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei da fé é a lei do Espírito. E o Espírito, ele é invisível. E é por isso que para nós crermos, para que nós entendamos essa fé de Deus que ele já colocou dentro de nós, nós precisamos entender tudo do invisível, porque é uma lei espiritual, porque é a lei do Espírito de vida. E Espírito, ele é invisível, você não enxerga. Então a fé também é assim, nós não enxergamos Deus porque ele é Espírito, nós não enxergamos Jesus Cristo porque nós cremos pelo que está escrito na palavra dele, nós não enxergamos o Espírito Santo.
E conforme nós vamos entendendo sobre o mundo espiritual, sobre essa lei espiritual, sobre que tudo é invisível, que nós temos que crer no invisível, principalmente quando nós estamos passando por circunstâncias desafiadoras, nós não podemos focar no que está acontecendo ali, mas nós temos que focar no que o Senhor diz na palavra dele a respeito daquela circunstância. Porque se nós não acreditarmos nisso, nós não estamos agradando a Deus. Então, em todos os momentos de dificuldade que a gente passa, seja doença, seja problema financeiro, seja qualquer coisa, sempre vai ter uma palavra do Senhor a respeito disso. Ele sempre vai trazer uma palavra dele que já é um fato, que já é real, onde ele te instrui a respeito disso, a respeito da prosperidade, a respeito da doença, a respeito da riqueza, a respeito da bênção, seja lá do que for. A respeito da ansiedade, das suas dificuldades de focar, dos seus negócios, de qualquer coisa. Ele vai trazer na palavra dele algo a respeito disso. E ele diz, creia no invisível, a fé é no invisível, porque a fé se trata de uma lei da fé. E a lei do Espírito, o Espírito de vida, que é de Jesus Cristo, através de Jesus. Então, nesses momentos, se você focar na circunstância, naquilo que os seus olhos carnais estão vendo, naquilo que está acontecendo, você não vai viver pela fé, que é essa fé do invisível. Porque o Senhor disse que céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará. Então, a partir do momento que você pega essa palavra e declara na sua vida, nessa circunstância que você está passando, e crê somente nela, é o que vai acontecer. Todas as vezes que você sentir que você não está sendo abençoado, por exemplo, que você tiver essa sensação de que, Deus esqueceu de mim, né? Tanta coisa está acontecendo e eu estou sempre na presença do Senhor e não consigo ouvir a voz dele, aí você vai e lembra do que está lá escrito em Efésios 1:3, 1:4, aliás 1:3 mesmo, onde ele diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E aí como o Senhor diz que céus e terras passarão, mas a palavra dele não passará, ela é viva, ela é presente, ela não passa. Você começa a declarar isso sobre a sua vida. E você diz, o Senhor disse que céus e terras passarão, mas que a palavra dele não passará, porque a palavra dele é viva. E o Senhor disse que eu já fui abençoada. Se eu já fui abençoada, é isso que eu creio. Não importa a circunstância, mas o meu olhar vai estar no olhar do que é invisível. Porque ele disse que a fé é a substância das coisas que você não vê, mas que você espera, mas que você não vê. E ele disse que é impossível você agradar a Deus se você não tiver fé. Então, se você quer agradar a Deus nesse momento de dificuldade que você está passando, se você quer perseverar nesse momento para que a sua fé depois seja fortalecida, o que é preciso fazer? Você se agarrar ao que ele disse na palavra dele. Então, você se agarra que ele disse que você já é abençoado e você começa a declarar e focar nisso que é invisível, mas que você crê através da sua fé. E conforme você for declarando isso na sua vida, as coisas vão acontecendo, você vai tirando o foco das circunstâncias. A fé é uma lei, como a lei da gravidade, e ela sempre funciona. A lei da gravidade, não importa se você crê ou se você não crê nela, certo? Ela existe. Por exemplo, se eu pegar esse meu celular aqui e eu jogar ele aqui, ele vai cair. Independente se você crê ou não que ele vai cair, porque existe uma lei que é uma lei da gravidade, que onde nós estamos faz com que esse objeto caia. E a fé é a mesma coisa, existe uma lei da fé. Quer você acredite nela ou não, ela existe, ela é real e ela está dentro de você, porque ela é a fé do próprio Deus que foi colocada dentro de você. Quando o Senhor diz na palavra dele, tenha fé em Deus, tem algumas versões que está escrito isso, né? Tenha fé em Deus. Quando a gente vai estudar lá no hebraico, essa preposição em que liga fé e Deus, ela não existe, essa preposição. Ela foi colocada de forma para que as pessoas pudessem entender e fazer uma ligação nessas duas orações, nessas duas frases, mas ela não existe. Então, o que eles entendem que significa isso? Tenha fé de Deus, porque já existe uma medida de fé, que o Senhor diz que uma medida de fé foi colocada em cada um de nós.
Então essa fé ela já existe, ela é uma lei da fé que ela já existe, uma lei do Espírito que ela já existe dentro de você. Ela já existe, quer você queira ou não, quer você acredite ou não, ela está lá e ela existe. E se você souber usar dela para poder te fortalecer através daquilo que você crê, as coisas vão acontecer, as coisas vão se tornar real. E assim como o Senhor disse lá em Hebreus, que eu li aqui mais cedo, que o mundo ele foi formado, o Senhor formou o mundo através da palavra dele. E assim como você crê que os mundos, o mundo espiritual, o mundo terreno, que tudo isso foi formado pela palavra de Deus, assim como você acredita que existe um Deus que ele é invisível, que existiu um Jesus Cristo, que ele morreu na cruz por você, que ele foi crucificado, que ali ele levou embora tudo de ruim, que ali ele pôde perdoar os seus pecados, e que esse Jesus Cristo hoje ele é vivo, ele está entre nós, ele é vivo, ele está sentado no trono ao lado de Jesus Cristo, de Deus, por quem ele intercede por nós, e que ele enviou esse Espírito Santo para dentro de nós. Você acredita em tudo isso? Isso só é possível você acreditar através da fé. Entende que ela já existe, ela está dentro de você, independente se você acredita ou não, ela existe, ela está aí. Porque o que te faz crer em tudo isso? Ou então você diria que você é ateu também, que você não acredita em nada disso. Então só o fato de você já acreditar nessas coisas, de você acreditar que Deus existe, você está usando da fé que ela está dentro de você, porque senão você não acreditaria, porque Deus é invisível. E o que te faz acreditar em algumas coisas e não acreditar em outras coisas? Porque você começa a racionalizar. Você começa a racionalizar. Você quer olhar mais para as circunstâncias, você quer saber, querer descobrir o porquê das coisas, você quer começar a estudar e querer comprovar através dos estudos o que você quer acreditar. Mas por que Deus você não quer comprovar? Por que Deus você simplesmente acredita? Então, a mesma fé, que essa lei da fé, que essa lei do Espírito, que essa medida de fé que já foi colocada em você, é como uma lei da gravidade. Quer você queira, quer não, ela existe, ela está dentro de você. E você só precisa aprender a usar. Através do acreditar, através do crer. Da mesma forma que você crê em Deus, um Deus invisível, da mesma forma que você crê na salvação, dessa mesma forma você crê em qualquer situação que aparece na sua vida. Porque tudo vai ser através daquilo que é invisível. E aí, ele disse que a fé, na verdade, ela é a moeda do céu e não o desespero. E aí, o que acontece? Quando vem esses momentos desafiadores, que é justamente onde nós precisamos usar a fé, muitas pessoas se desesperam, né? Quem nunca se desesperou? Eu já desesperei, né? Então, se nós não estivermos com o nosso corpo no céu e a nossa mente no céu, se nós não estivermos andando na terra, mas pensando nas coisas do alto, se nós não estivermos aplicando aquilo que o Senhor disse, que buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado, se nós não estivermos nessa presença diária de estar intencionalmente na presença do Espírito Santo, de estar intencionalmente em comunhão com o Espírito Santo para poder fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça, quando chegar a esses momentos a gente vai esquecer que existe a fé. Você vai esquecer que você já tem essa fé que habita em você, que te faz acreditar num Deus que é invisível. E você vai olhar mais para as circunstâncias e não vai aplicar a fé naquele momento onde é necessário aplicar. Por isso que todos os dias a intimidade com o Senhor é importante, para poder fazer com que você mesma possa se recordar do que é a fé em você. Que você mesma possa recordar do quanto Deus é capaz de agir através de você. Para que você possa escutar a voz dele, para que você possa falar com ele, para que você tenha essa intimidade com ele. E isso é só através da fé. E a moeda a fé, ela é a moeda do céu. O que te faz penetrar no céu, o que te faz viver as coisas sobrenaturais, o que te faz estar com a sua mente vivendo aqui na terra, mas estar com a sua mente focada no céu, é a fé.
Porque é tudo invisível. Se não for de você usar da sua fé, você não vai viver isso, não vai. É a fé que faz isso. E não é o desespero. Só que muitas pessoas acham que é o desespero, que é o fato de desesperar, que é o fato de chorar, que é o fato de ficar falando muitas orações repetidas, ou de ficar fazendo o mesmo pedido várias vezes para Deus, como se Deus fosse surdo. Não é isso, não é o desespero, não é essa intensidade que vai fazer com que você alcance o céu. Não é isso. É simplesmente a fé. É só a fé. Da mesma forma que você crê num Deus que é invisível. Essa mesma fé que já habita dentro de você, que é uma lei espiritual que está ali, quer você queira, quer não. Essa fé que já está em você é que vai te fazer crer, que vai te fazer viver o sobrenatural, é que vai te fazer ter experiências no céu, é que vai te fazer viver aqui na terra, mas com a sua mente focada no céu e vivendo as coisas sobrenaturais aqui na terra, hoje, agora, já. É essa mesma fé. E lá em Gálatas 5:6, ele diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. A fé que opera pelo amor. Então, a fé, ela é um veículo que ele vai ser energizado. O que que energiza? O que que dá vida? O que que te faz alcançar de forma mais rápida aquilo que você almeja, aquilo que você deseja? O que que te faz trazer as coisas do céu para a terra? Porque os mundos, lá em Gênesis, o Senhor fala que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, as coisas que não existiram na terra, elas passaram a existir. Foram moldadas, foram formadas. Tudo que se vê na terra é uma cópia do que há no céu. Tudo antes já existia no céu e Deus, pela palavra dele, ele criou aqui na terra, ele declarou, ele formou aqui na terra. Inclusive nós. Então, se esse Deus fez tudo isso, e se hoje o Espírito que habita em mim e habita em você é o Espírito do próprio Deus, é o Espírito de Deus que habita em mim e em você. Esse mesmo Espírito, ele também tem esse poder criativo, de poder formar coisas através da nossa palavra, de trazer as coisas do céu para a terra. E isso só vai ser possível através da fé, que já existe, que já habita em você. Só que existe um veículo que vai acelerar, um veículo que vai carregar isso de forma para que isso realmente aconteça e que acelere até esse processo. E sabe o que que é? O amor e a compaixão. O amor e a compaixão. O amor e a compaixão é o que faz com que a fé ela seja aplicada e surta efeito. E que as coisas realmente sejam criadas. E que realmente os milagres aconteçam. É o amor e a compaixão é o que faz mover e fazer com que essa fé se torne visível. Então, o que traz o invisível ao visível é a fé. Mas essa fé ela vai ser energizada através do amor e através da compaixão. E justamente é isso que Gálatas 5:6 ele está dizendo, olha. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera através do amor. A fé que ela opera, ou seja, ela realiza, ela concretiza, ela faz através do amor. E lá em Mateus 9:34, eu não vou ler aqui agora, mas ele diz sobre como que Jesus curava as pessoas, em Mateus 9:34. Então, lá conta que Jesus, por onde ele passava, por onde ele andava, ele curava todas as pessoas. E isso porque, e lá ele fala da compaixão. Deixa eu só ver aqui uma parte dele que fala, que é Mateus 9:34. Onde você vai ver que é através do amor e da compaixão. Por que que você acredita que em muitos lugares onde as pessoas se reúnem, elas falam de Deus, falam de Jesus, leem a palavra do Senhor, dizem ter fé, mas muitas vezes as coisas não acontecem, o milagre não acontece, os sinais e milagres maravilhas do Senhor não acontecem, ou não é concretizado aquilo que eles pedem com fé. Por quê? Porque em muitos lugares
infelizmente, já se tornou tão só papel, tão só a palavra escrita, tão só algo decorado, tão só a preocupação, talvez, com o dinheiro para sustentar o que precisa ser feito, que o amor e a compaixão já não existe mais verdadeiramente. Então, em qualquer lugar que nós estivermos, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, no nosso lar, com as nossas amizades, com o nosso trabalho, com aquilo que a gente faz, se você não colocar o amor e não sentir compaixão, compaixão é diferente de piedade, tá, gente? Não sentir compaixão pelas coisas que acontecem, pelas pessoas que estão ao seu redor, sejam pessoas conhecidas ou desconhecidas, as coisas não vão acontecer. Você pode acreditar, mas se você não conseguir envolver aquela situação com amor e com compaixão, as coisas não vão realizar. A sua fé, ela não vai conseguir sair ao ponto do invisível se tornar visível, como foi o que Deus fez, como foi o que Jesus Cristo fez através da cura dos doentes e de tudo mais. Deixa eu só ver aqui onde que é mesmo, Mateus 9:34. Ele diz assim, ó, que foi quando a compaixão de Jesus, inclusive o tema na minha Bíblia está justamente esse, a compaixão de Jesus. E Jesus foi por todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Pregando o evangelho do reino, gente. O reino de Cristo. E curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Aí eu não posso deixar de falar aqui, porque o evangelho do reino, isso me chamou muita atenção. Qual o evangelho que o Senhor quer que a gente pregue? Qual foi o evangelho que ele ensinou aos apóstolos quando ele estava fazendo aqui? O evangelho do reino. Não foi um evangelho qualquer. Foi um evangelho do reino dele. Isso só serve para nos lembrar que nós fazemos parte de um reino, que é o reino de Cristo. Lembra que a gente já falou isso várias vezes aqui nessas lives? É o reino de Cristo. E no reino dele, os milagres precisam acontecer. No reino onde Cristo opera, os sinais, milagres e maravilhas precisam acontecer. Só um lembrete, mas vamos continuar. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão. Então, qual foi a forma que Cristo se moveu para que aquela cura pudesse ser efetuada, concretizada? Compaixão. Ele moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. Então ele disse aos seus discípulos, a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. E eu vou parar por aqui, nesse texto. Mas ele diz o seguinte, que... Olá, Gabriela, bom dia, seja bem-vinda. Marinalva, bom dia, Marinalva com alegria. Hélio, bom dia, gente. Então, aqui são dois pontos, são dois veículos que, assim, não adianta, sabe? Se você já entendeu que a fé é você crer naquilo que você não enxerga. Porque você tem um Deus que é invisível. Da mesma forma que você crê num Deus que é invisível, você precisa crer que as situações da sua vida, elas serão transformadas e que aquilo não é a realidade. Existem bênçãos que o Senhor já declarou sobre a sua vida e que é onde você tem que ter o foco nessas bênçãos. Você já entendeu isso? Nós já entendemos também que a gente estudou que a fé é uma lei, existe uma lei da fé que é uma lei do Espírito, assim como a lei da gravidade que existe, que quer você queira, quer não, ela existe. A fé, quer você queira, quer não, ela já está dentro de você. Porque ela foi colocada pelo próprio Deus. Existe essa medida dentro de você, de fé. Então, você não precisa ficar buscando ela fora. Ela já está dentro de você. Depois a gente entendeu que Deus, ele usou da palavra para ele trazer as coisas do mundo invisível para o visível. Ele trouxe da sua palavra para ele criar isso. E como o Espírito de Deus habita em mim, habita em você, nós podemos fazer a mesma coisa. Nós podemos, através da palavra, trazer aquilo que está no invisível para o visível e criar isso na nossa realidade, através dessa fé. E agora a gente está vendo que essa fé ela se move como? Senão ela não vai acontecer. Se não for através do caráter de Cristo, se não for através do amor genuíno, do amor ágape, do amor real, do amor verdadeiro que existia em Jesus Cristo,
E se nós não entendermos e buscarmos ter esse amor genuíno, sincero, verdadeiro, puro pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelas situações, e nos movermos nesse amor ao ponto de você olhar para uma pessoa e você sentir compaixão dela, o milagre não vai acontecer. Porque a fé ela só vai conseguir se mover através do amor e através da compaixão. Se não for, ela não acontece, né? Então, quando a gente fala, eu preciso crer, como que eu faço para crer? O segredo disso que o Senhor me revelou, assim, lendo as Escrituras, sabe? Lendo a palavra dele, é o amor e a compaixão. Você só vai conseguir crer de verdade porque você é através do amor e da compaixão. Então, o que nós temos que aprender com o Senhor é o que está lá em 1ª Carta aos Coríntios 13, onde ele fala dos atributos, dos 13 atributos do amor. E o que nós temos que pedir ao Espírito Santo é que ele sonde os nossos corações para nos ensinar, para tirar tudo aquilo que não faz parte do Senhor e para que ele nos ensine a aplicar os atributos do amor. Porque a partir do momento que nós vamos aplicando e nós permitimos que o Espírito Santo sonde o nosso coração, nós permitimos que ele tire essa incredulidade do nosso coração e conforme nós vamos tirando esses lixos que estão aqui dentro, nós vamos sendo preenchidos mais ainda, dando espaço para esse amor de Deus, que já é nosso, que o Senhor já derrama sobre nós. Esse amor puro do Senhor, nós vamos dando espaço para isso. E à medida que nós vamos nos enchendo desse amor, nós vamos conseguir também transbordar desse amor. E ao transbordar desse amor, nós vamos nos deparar com situações, sejam das nossas vidas, ou seja da vida de outras pessoas, nós vamos nos deparar com essas situações desafiadoras e nós vamos ter compaixão, porque é o próprio amor de Cristo que habita em nós. Então nós vamos olhar para aquela pessoa desejando ardentemente, queimando no nosso coração, que a vida daquela pessoa seja transformada, que a cura daquela pessoa seja realizada, que ela passe a ser uma pessoa saudável, que ela possa andar, que ela possa se curar das enfermidades que ela tenha, que ela possa ser uma pessoa melhor, que ela possa encontrar Cristo, que ela possa sentir a presença do Espírito Santo. E você tendo isso em você, às vezes ao tocar, ao abraçar a outra pessoa, a vida dela já vai ser transformada. Porque foi o amor e a compaixão presentes em você, verdadeiramente genuíno, sincero, que causou essa transformação na vida da outra pessoa. Então, você creu, você aplicou a fé através desse veículo do amor e da compaixão. Então, a fé, uma outra coisa interessante sobre a fé é que ela só vai crescer, ela só vai se fortalecer, né? Aumentar à medida que você usar. Se nós não aprendermos a usar nas pequeninas coisas, igual eu já falei muito sobre isso semana passada, hoje nós temos a oportunidade de ter esse livro aberto aqui, né? De ter esse livro onde nós podemos ler, onde nós podemos meditar. Hoje nós temos a liberdade de escolher um tempo do nosso dia e falar, esse meu tempo vai ser dedicado para estar aqui mais ainda na presença do Senhor, para eu poder conversar com Ele, para eu ter esse diálogo com meu Pai, para eu ouvir o que Ele tem para falar para mim, sabe? Para eu ver o que Ele diz ao meu respeito, se a vida que eu estou levando, Ele está feliz com isso, se Ele não está, se Ele quer que eu mude alguma coisa. Então, hoje nós temos liberdade para tudo isso. Talvez chegue um dia que, como já é em mais de 100 países, que essa Bíblia não seja mais permitida, que você não tenha mais acesso a ela, que você seja proibido de falar do nome de Cristo, que você seja proibido de evangelizar, que você seja proibido de levar o reino dele adiante. Ou você será morto, ou você será excluído. Então, hoje nós temos a oportunidade de aplicar essa fé, que é a fé do invisível, nas pequeninas coisas. Se o Senhor te pede para fazer alguma coisa, vai lá e faz. Se o Senhor te pede para dar um abraço em alguém, vai lá e dê. Se o Senhor te pede para poder ligar para uma pessoa e falar uma palavra legal para ela, vai lá e fale. Se o Senhor te pede para entregar uma oferta para alguém, vai lá e entregue. Se o Senhor te pede para você, no meio de uma situação desafiadora que você está vivendo na sua vida, para você simplesmente pegar um versículo bíblico que está aqui, que é uma palavra que é viva, dele começar a declarar isso sobre a sua vida e tirar o foco
do seu problema e colocar o foco na palavra dele, do que ele diz a respeito do seu problema, vai lá e faz. É o momento de aplicar a fé. E todas as vezes que isso for difícil para você, que você possa lembrar: eu creio num Deus que é invisível, não posso enxergar o meu Deus. Então eu creio que aquilo que ele diz a respeito da minha situação desafiadora, mesmo que eu não enxergue isso agora, eu creio no que ele escreveu a esse respeito. Eu creio que ele disse que eu sou abençoada, eu creio que ele disse que eu sou próspera, eu creio que ele disse que Cristo levou embora as minhas dores, as minhas enfermidades na cruz. É isso que eu creio. Então eu não vou olhar para a minha circunstância, para o fato que está acontecendo no momento, e vou fazer aquilo que ele pede para eu fazer. Porque ele disse que sem fé é impossível você agradá-lo. É impossível. Então eu preciso aplicar a fé agora. E à medida que eu for aplicando, você vai vendo o que realmente acontece. Que realmente acontece. E as coisas vão acontecer. Sabe, nós estivemos no evento esse sábado, né? Foi um evento lindo, maravilhoso, de 4 amadas do Senhor, de 4 mulheres que sentiram no coração. Uma delas sentiu de fazer um evento para mulheres, e o Senhor deu os nomes das outras 3 com quem ela teria que chamar para fazer esse evento. E foi o primeiro evento presencial. Se vocês quiserem seguir lá, até chama @quinta-noiva. Coloca no Instagram Quinta Noiva e vocês vão ver que tem pouco tempo que elas começaram, e elas contam os testemunhos de vida delas, né? De quanto a vida delas de mulheres foram transformadas, e através disso o Senhor, elas vão transformar vidas de outras mulheres. E aí nesse evento a gente estava falando muito sobre fé, sobre o sentido de crer, porque uma pessoa específica que estava ali falou assim: mas eu nunca ouvi a voz do Espírito Santo, eu nunca ouvi a voz de Deus. E aí elas falando: o Senhor, ele fala com todas nós, ele fala comigo, com você, com um morador de rua, com um empresário, ele fala com todos. Acontece que nós é que muitas vezes não estamos sensíveis para perceber o que ele está falando com a gente. E aí, em um momento, uma pessoa falou assim, elas falaram assim, olha, chamou uma pessoa qualquer lá e falou assim: olha, escolhe uma pessoa para poder participar de uma dinâmica que eu vou fazer. E ela escolheu, essa pessoa qualquer escolheu uma pessoa, e ela escolheu justamente essa pessoa que tinha dito isso, né, que nunca tinha ouvido a voz do Senhor. E aí perguntaram para ela assim: ó, escolhe um número. Tem uma lista, né, que são dos convidados, escolhe um número para mim. E aí ela escolheu um número lá que eu não me lembro qual, vamos supor que seja o número 7. E justamente esse número, esse número escolhido, ele iria receber um livro de presente. E a pessoa que ela escolheu, esse número que ela escolheu, quem ganhou o livro foi a dona da casa, que cedeu a casa para que fosse feito esse evento. E uma das meninas que participavam do projeto, um dia antes, ela tinha falado: nossa, eu queria tanto dar esse livro de presente para essa dona da casa, né? Eu queria tanto dar esse livro de presente para ela, porque ontem a gente foi num lançamento de livro, na sexta-feira a gente tinha ido no lançamento de um livro de um amigo nosso, e ela esqueceu de trazer esse livro para dar de presente para a dona da casa, para presenteá-la, para ela ter doado a casa dela para fazer esse evento. Mas ela esqueceu. E a pessoa que falou que nunca tinha ouvido a voz do Espírito Santo falou um número que foi justamente o número que era da dona da casa. E aí a gente mostrou para ela como é simples. Então o Espírito Santo soprou para ela, falou para ela qual que era o número que ela deveria escolher, porque o Espírito Santo era o único que sabia que era um desejo dessas meninas doarem esse livro para a dona da casa. E foi assim que aconteceu, porque o Senhor, ele sonda os nossos corações. E em Salmos diz assim: deleite-te no Senhor e ele realizará os desejos do seu coração. E você acha que o Senhor não ia realizar o desejo de uma delas, que era doar esse livro para o dono da casa? É lógico que ele ia realizar o desejo desse coração dela. E ele realizou através dessa mulher que disse nunca ter ouvido a voz do Senhor. Mas ela escutou, porque ela escutou o número que ela precisava falar. Então, assim, o tempo todo nós nem percebemos, mas é o Senhor quem está nos direcionando, é o Espírito Santo quem está nos direcionando. E crer nisso, a gente só vai crer através da fé. Só através da fé.
Então, essa fé, nós temos que nos permitir usá-la de forma intencional nas nossas vidas. Usar de forma intencional para que a gente possa entender que quanto mais a gente usa, mais ela se fortalece. E aí eu vou ler com isso o último versículo de hoje para a gente finalizar, que está lá em 2 Tessalonicenses 1:3, que ele diz assim. 2 Tessalonicenses 1:3. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, como é adequado, porque a vossa fé cresce excessivamente e a caridade de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Olha que lindo isso, né? Aqui ele declarando como a partir do momento que você, intencionalmente ou não, mas que você se permite viver através da fé, e o quanto outras pessoas vão sendo beneficiadas com isso. Porque o veículo da fé é o amor e a compaixão. E quando você utiliza da sua fé para poder fazer isso, outras pessoas serão beneficiadas. Então a caridade, que é o amor mesmo, ele vai só expandindo, ele vai só crescendo cada vez mais. E é isso. Essa foi a minha mensagem de hoje. Já está aqui no nosso tempo. Que todos os dias a gente possa refletir e pensar que o Deus que nós cremos é um Deus invisível. Ele não existe aqui, palpável. Ele não é real no sentido de pegar, mas ele é invisível. E assim como você crê num Deus que é invisível, nós precisamos crer no que ele diz na palavra dele, que é viva, no que ele disse, que está escrito aqui na palavra dele. E não acreditar, não focar nas nossas circunstâncias, naquilo que a gente está vivendo e vendo com os nossos olhos visíveis, mas que a gente possa crer sempre naquilo que é invisível e trazer as coisas do invisível para o visível para que se torne real. É isso, gente. Beijo no coração de vocês e até amanhã. A gente continua. Ótima semana, ótima segunda. Até mais.